Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, é com alegria que nos cumprimentamos nessa sexta-feira amena, chuvosa, maravilhosa, em que aqui nos reunimos para juntos celebrarmos mais um culto de casais. Com certeza será edificante, será prazeroso, será exortativo e também consolador para as nossas vidas. Temos a convicção plena de que será proveitoso, de que será maravilhoso para todos nós. Então, queremos também nessa noite abraçar os internautas que interagem conosco e, com alegria, fazê-los entender de que aqui estamos para mais uma bênção que receberemos, além dessa maravilhosa bênção que já recebemos através dos louvores que aqui foram entoados por esse lindo ministério. Então, nessa noite, já estamos assentados, atentos, e vamos então começar a desenhar, a esculpir a palavra do Senhor, que tem como tema nesta noite, empatia conjugal. Empatia conjugal. Muito bem, então estamos aqui prontos para esse tema. A nossa ministra Carla Lobato está trazendo uma água abençoada, e nós já estamos aqui na expectativa. Glória a Deus. Valeu, amada do Senhor. Muito bem. Então, igreja, vamos lá. Antes de introduzirmos, deixa eu dar-lhes uma notícia maravilhosa, excelente. Algum tempo atrás, nós estamos envidando o culto de casais, projetos, estudos, enfim. E houve um momento que nós alinhamos, junto à pastora, junto à liderança, que o pastor Afrânio daria uma recuada para que amados fossem utilizados no culto de casais. Olha, e não nos arrependemos em nenhum momento. Foi algo glorioso, nenhum deles deixou a desejar. Todas as temáticas que aqui foram tratadas para os casais foram maravilhosas. Aprendemos muito com todas elas. E não significa que agora que o pastor Afrânio entra aqui com uma empatia conjugal, que ele vai continuar, não. Vai ter o mesmo ritmo para que todos possam pregar e usar a sua sabedoria bíblica sobre os casais. Muito bem, então eu inicio essa questão, a empatia conjugal, fazendo uma leitura hiperconhecida da amada Igreja do Senhor. Que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor em 1 de Coríntios 7, do 3 ao meia dúzia. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não como mandamento. Te bendizemos, exaltamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso, pela honra, pelo privilégio de permitir a nossa reunião, a nossa congregação aqui, o desenvolvimento dos 5 minutos de oração, a linda e gloriosa ministração, os lindos e gloriosos louvores. E agora, Pai, capacita-nos para que tenhamos, sempre dizemos isso, a mesma desenvoltura, o mesmo pique, a mesma pegada espiritual, já iniciada por esse maravilhoso, glorioso ministério, tão íntegro, tão abençoado, que já nos fez um pedaço, já nos fez sentir aqui um pedaço glorioso desse maravilhoso céu. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, amada Igreja do Senhor, nesta noite, a maior atenção, para que possamos usufruir ao máximo dessa palavra desta noite. Empatia conjugal. Então, preste bem atenção para que não cometamos e que não possamos ter uma interpretação dúbia,
dúplice ou confundida. Deus é um Deus elegantérrimo. O Espírito Santo de Deus é cavalheiro. O Espírito Santo de Deus é educado. O Espírito Santo de Deus não é violentador. Ele é maravilhosamente gentil, maravilhosamente Deus. Muito bem, então vamos lá. Empatia conjugal. Deixa eu dar alguns conceitos de empatia para que nós tenhamos essa visão, essa visibilidade. Empatia, coloquei algumas questões, não é definição, porque a definição fecha. São conceitos. Empatia, a capacidade de se identificar com outra pessoa e sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender junto com ela. É a capacidade de validar os sentimentos e opiniões do outro, tanto quanto você, nós validamos as nossas próprias opiniões, os nossos próprios conceitos e sentimentos. Então, empatia é essa capacidade de interação, essa capacidade de sentir com o outro, de chorar com o outro, de sorrir com o outro, de vibrar com o outro e de fazer do outro, como a si mesmo, um só sentimento, um só coração. A partir desse entendimento é que nós vamos, então, colocar essa leitura novamente. De 1 de Coríntios 7, e eu vou intercalando, eu vou interferindo, para que nós possamos ter o máximo de compreensão. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, devido aí, esse verbo, ele é particularmente dado e atinado a uma dívida mesmo. Olha que coisa linda. Olha como Deus inicia o diálogo a partir do marido. Olha que coisa linda, que responsabilidade tamanha tem o marido. Olha que coisa linda. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Então, o marido, como governador, ele é um supridor. Ele é alguém como na vida cotidiana, social, político-econômica, espera-se que um governante supra as necessidades de um país, de um município, de um estado. Assim, Deus também colocou no homem, sobre o homem, a grandiosa responsabilidade de promover a satisfação, o prazer, a alegria e o contentamento da mulher. Então o Senhor começa através e pelo marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. Onde está isso? Em Gênesis 3, 16b, lá na última partezinha. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O teu desejo, mulher, falou Deus, será para o teu marido e ele, o teu marido, te governará. Obviamente que ao longo dos séculos, ao longo de gerações, igrejas que deturparam e por falta da visibilidade espiritual, tiraram isso como que governar fosse mandar, anular. Não. Mulher, o teu desejo, que é forte, que é sutil, que é cheio de milindres e dignos de compreensão, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então, por isso que Deus começa com o marido. O marido conceda, pague, dê à esposa o que lhe é devido. Aí vem a esposa também. E também, semelhantemente, igualmente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis, não vos negueis um ao outro, salvo, talvez, é uma possibilidade, por mútuo, os dois na mutualidade, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Eu vou já para o 6. Propositadamente, deixo o 6 esperando. Eu pediria que, se alguém, na linguagem popular, tiver, e aí você pode procurar no seu aplicativo, esse versículo 5 de 1 aos Coríntios 7, verso 5. Alguém tem? Alguém que tem uma leitura, Isso, muito bem. O André Lima vai nos ler pela sua visão de palavra que se torna audível. Pode ler, meu guerreiro. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Muito bem. O que aprendemos aí? A primeira coisa é que quando Deus, eu vou chegar aí onde o André Lima leu, da incontinência, que numa linguagem muito popular ele colocou, amados, quando a Bíblia diz que o marido não tem poder sobre o seu corpo, nem a mulher tem poder sobre o corpo dela, o que Deus está tentando evitar? Que um deles boicote, que um deles faça o outro padecer, que um deles, por capricho ou por algo carnal, não permita que o outro desfrute das relações. E nós vamos aprender muito hoje sobre isso, de uma forma muito gloriosa. Então, nenhum dos dois tem poder sobre o corpo, mas no sentido de que não se devem negar um ao outro. Por quê? Porque Satanás poderá tentá-los pela incontinência. O que é incontinência? Aí o André Lima, de uma forma maravilhosa, nos leu, para que eles, quando estiverem carentes, sem estarem aptos ou com o débito conjugal pago em dia, a mulher satisfeita, o marido satisfeito, ambos satisfeitos, e não tendo como ter relações, eles venham a não se dominar, eles venham ficar abrasados ou tentados, para que Satanás não entre nessa área. Então a incontinência é isso, a incontinência pela palavra, segundo a leitura do André e de outras versões e a nossa, é a falta de relações no casamento. Muito bem, claro que isso é uma variante, isso é uma variável conforme idade, conforme o sentido que nós queremos colocar. Todos já entendem isso. Então, amados, não vos priveis, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, ambos concordando, por algum tempo para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, e novamente terem relações, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aí entra o 6, que propositadamente eu congelei, para falarmos agora. Isto vos digo por concessão, e não por mandamento. Olha que coisa linda. O que é concessão? Ato ou ação de liberar espontaneamente. A ação de conceder, concessão, liberalmente, livremente, mas nunca por obrigatoriedade, pela força da lei. Ah, olha lá, está escrito, ou dá ou desce. Não, irmão. Em nome de Jesus, isso é totalmente carnal, isso é diabólico, isso não é por mandamento, é por concessão. Ato liberal, ato espontâneo, ato de alegria, ato de concessão. O casal é tão afinado, é tão conhecido um do outro, que eles só no olhar ou só na palavra sabem os momentos de não terem relações e os momentos de se concederem e de se permitirem ambos ao prazer conjugal. Então a empatia conjugal, ela entra também nesse aspecto e vai entrar em todos nesta noite. A empatia, a capacidade de se identificar com o outro, a capacidade de sentir o que eles sentem, de aprender juntos, capacidade de validar, de aperfeiçoar e de juntos respeitar os sentimentos e opiniões de ambos. É uma vida de amor,
de comunhão. Então, o marido que governa e que vai conceder à esposa o pagamento dessa dívida de amor, ele vai fazê-lo de todo o coração, com toda a franqueza, respeitando a mulher, diz 1 Pedro, porque fisicamente ela é o vaso mais fraco, ela é fortíssima emocional, ela é fortíssima como sábia, como racional, mas ela é frágil segundo o corpo, segundo a visão do tabernáculo terrestre. Então ele vai governá-la e ela vai se submeter, e essa palavra submeter aí não é escravidão. Ele tem a missão de governar. Ela tem a de fazê-lo feliz em governá-la. Então a embaixo, missão, ela é fundida. Nenhum é maior do que o outro. Diz Gálatas 3:8 que nenhum homem nem mulher é superior. Muito pelo contrário. Ele é o governante, ele é aquele que vai satisfazê-la e ela vai ajudá-lo, submissão, a fazê-la feliz. Então, ao submeter-se, a esposa só ganha, só conquista, só recebe as bênçãos de Deus. Não é por mandamento, não é por força de lei, mas é por concessão. Repitamos, concessão, a atuação de liberar espontaneamente, mas nunca por obrigatoriedade ou por força da lei, nunca por opressão, mas com liberalidade. Até aí, quantos estão entendendo? Então, a perfeição de Deus é tão gloriosa que ele faz uma sinfonia, ele faz uma espécie de congraçamento, de comunhão, de relacionamento entre o marido e a mulher. E é óbvio que aqui tem pessoas que pleiteiam o namoro, pleiteiam o noivado, como amados estão aqui e vão até casar-se, glória a Deus por isso, que notícia maravilhosa. Mas é bom que tenhamos essa visão, porque, amados, é por concessão, não é por mandamento, não é por força de lei. Muito bem, nós estamos, então, pegando aqui uma orientação de um Deus que nos criou, que nos teceu, que fez tanto homem quanto mulher, e que conhece profundamente a ambos. Por isso ele é um Deus perfeito. Amém? Glórias ao Senhor. Romanos 12, verso 15. Romanos 12, verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei. Condescender é descer junto. Condescendei com o que é humilde. Em outra versão, com o que é fraco. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Uma das coisas mais terríveis é a falsa humildade. Irmãos, o orgulho mascarado, ele é tão falso quanto o orgulho. Então, a humildade, ela condesce, ela vai junto, ela é humilde, o nome está dizendo, ela vai se sentir e vai se fazer sentir como alguém que, tendo um potencial, um poder, vai condescender, vai vir como governante, submissão, a fazer com que essa posição de seja completa, seja igual, seja tal qual, seja maravilhosa. Você já viu algum governante tomar decisões sem consultar a sua assessoria? De forma aleatória, de forma louca? Assim a mulher é para o homem, idônea, auxiliadora, assessora, ela orienta o homem, ela orienta e ela instrui. E por isso o homem que tem essa disponibilidade, essa prerrogativa, essa inclinação de governo, ele já nasce com isso, ele vai se sentir feliz por ter ao lado uma apoiadora. Essa é a essência e por aí nós vamos seguir. Então, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende em vós o mesmo sentimento de uns para com os outros, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios
aos vossos próprios olhos. A pior coisa, repitamos, é a pessoa que se julga sábio e se tem por sábio aos seus próprios olhos. A sabedoria se expõe, a sabedoria conquista, a sabedoria não se impõe, a sabedoria não subjuga, a sabedoria não desrespeita, a sabedoria vai no nível, vai no apoio, vai levantar o teu, meu, nosso irmão, vai levantar o casal, a esposa, o marido, a isso dá-se o nome de sabedoria. E a pior coisa é quando a pessoa arrota, expõe e começa a propagar que é sábio. Aí é um desastre. E não é o caso aqui, amém, amados? De forma alguma, nós estamos trabalhando para que entendamos essa empatia, para que entendamos como funciona ao sentido maior da palavra, essa empatia. Em Efésios 4, 15, Efésios 4, 15 a 16, diz algo glorioso. Mas, seguindo a verdade em amor, olha que coisa linda, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha lá, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é Cristo, cabeça, olha que coisa linda, cujo corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Que aqui, justamente, está contribuindo para a consolidação do corpo de Cristo. Aleluia, teve um aleluia assim, maravilhoso e lindo, vocês entenderam, né? Mas um aleluia glorioso. Amados, então escutem o que eu vou dizer. Preste atenção agora. Queridos, olha lá. A justa cooperação é quando os casais também da igreja colaboram para essa unidade. Quando tem um corpo, no corpo geral, quando tem um casamento ajustado, de negação, de compreensão, de amor, de carinho, eles também justamente colaboram para o crescimento. A justa colaboração de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que aprendemos? Que todos vocês, que todos nós que aqui estamos trabalhando para a unidade, nós estamos crescendo em amor. Todos vocês, casais que assim procedem, individualmente, vocês que são uma só carne, não se pode dicotomar ou fazer a dicotomização, a divisão, você é único, você é uma só carne, você está promovendo a sua grandiosa, o seu grandioso crescimento em amor. Então veja que tudo é uma espécie de comunhão, de relacionamento. Agora atenção, alguns pontos que podem destoar e que precisamos ferir. Na história, ou na minha história pastoral, na história da igreja, só houve um caso que e foi resolvido e estão aqui até hoje, um casal maravilhoso, de algumas coisas que nós vamos colocar aqui. Por exemplo, a questão da circuncisão. Há casos específicos e muito raros, quase inexistentes, em que a incircuncisão, ela afeta o relacionamento marital, conjugal, mas é muito raro, repito. Então, deixa eu logo tirar algo para que você entenda. As nossas famílias que compõem a igreja, eu, por exemplo, não nasci num lar evangélico. Alguns também não, outros sim. Mas nós nascemos e nós tivemos a oportunidade de vir ao mundo com vários tipos de educação, de conceitos, de valores até. Então, repare, em 1 de Paulo aos Coríntios 7, de 18 a 19, eu vou pegar só 2 exemplos para que tenhamos essa dimensão. Em 1 de Coríntios 7, de 18 a 19,
diz algo interessante. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Então, ser circunciso ou ser incircunciso na carne do prepúcio, na carne que envolve a glande, a cabeça do pênis, não tem nada a ver para Deus com espiritualidade. Quando ele fala que os nossos corações foram circuncidados, e quando ele instituiu a circuncisão, ele fez como símbolo, e para valer, e para mostrar que era bom. Então hoje nós sabemos, por exemplo, que a raça judaica, o povo circuncidado, dificilmente, quase nunca pega a doença venérea. Ele é completamente isento a isso. Porém, Deus não cobra isso. Há lugares, irmãos, e há alguns pontos em que eles inventam, já tem igrejas assim, querendo colocar à disposição, cirurgias, enfim. Mas eu quero repetir. Foi alguém chamado estando circunciso? Não faça circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si, como ato de carne, de tirar a carne do prepúcio, nada é. E a incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E hoje nós vamos falar também dessas ordenanças que já estamos colocando. Pastor, essa circuncisão é discutida? Com certeza absoluta. Um outro ponto que é discutido e que perpassa e que vagueia no meio das igrejas e que dá uma confusão desnecessária. Há homens e mulheres que vieram de uma família onde se saboreava e se degustava o vinho. Outros não. Mas o que a Bíblia diz aqui? Eu vou mostrar biblicamente. Irmãos, se discute tanto isso por formas atabalhoadas, errôneas, desnecessárias. O que a Bíblia diz? E aí você vai pegar o pano de fundo. Qual é a pedra de toque? Pastor, quando você fala, você vai ter que provar, óbvio. Qual é o pano de fundo? A Bíblia diz que o vinho em si não é pecado. Que o provar o vinho é bom. Mas ele diz, o Senhor, que quem tropeça no juízo peca. Então deixa eu lhe dizer algo. E eu vou colocar agora logo para que nós entendamos. Isso é uma das pautas que pode envolver casais aí na igreja, no mundo. Isso é muito peculiar. Por exemplo, quando eu casei com minha esposa, ela sabia que eu, na hora de aceitar Jesus, me desfiz de todo tipo de bebida, um problema meu, não quis, não quero. Mas lá o meu médico cardiovascular falou, Afrânio, tome uma taça ou um cálice de vinho por dia. Mas vinho mesmo, fermentado, não fermentado, suco integral, vinho mesmo. Você tome por dia, que é muito bom. Mas entenda algo impressionante. A questão não é discutir a qualidade. E aí, eu vou dizer algo que aconteceu no SBT. Um apresentador famosíssimo, de alta audiência, de alta credibilidade, estava entrevistando um pastor. E esse pastor, todos conhecem, não quero citar nome nem de apresentador nem dele, ambos respeitosos, resolveu jogar o pastor contra a opinião pública e contra o público presente ali via televisiva. E ele falou, pastor, o crente deve ou não beber? O crente pode ou não provar? E ele olhou e ele não estava numa igreja. Atenção, amados, ele não estava numa igreja. Ele estava para o Brasil todo, ao vivo. Quando eu digo todo, é força de expressão. SBT tem uma baita de uma audiência. Mas sabe o que ele disse? Fulano, e já tem gente comentando até o nome do cidadão. Fulano, isso é muito bom. É puro, tá, amados? Fulano, o pastor, disse assim, o problema é o equilíbrio. O problema, e o que ele quis citar? O tropeçar no juízo.
Mas como que ele agiu? Ele disse assim, por exemplo, o senhor, e a plateia atônita, o senhor permitiria que o piloto, que vai comandar o voo onde sua família irá, o senhor permitiria, aprovaria que ele tomasse 3 tulipas de cerveja, ou 3 cálices de vinho, ou um ou outro, ou uma bebida forte? Deus me livre! Jamais, a minha família é preciosa. Disse, exatamente. O senhor permitiria, para eu não falar muito, estou me cautelando aqui, acautelando. Preste atenção. O senhor permitiria que o médico cirurgião de seu filho ou sua esposa, antes da cirurgia, ingerisse 3 cálices, 3 tulipas de cerveja ou vinho? Deus me livre! Vai operar um familiar meu, um ente querido meu? Jamais! Ele começou a ser aplaudido. Quer dizer, ele pegou a essência. E onde é que eu vou chegar? Em Provérbios 20, verso 1. Provérbios 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Quem é vencido pelo vinho ou pela bebida forte não tem sabedoria. Quem é vencido? Aquele que tropeça no juízo, aquele que se deixa dominar pela bebida. Então, essa é a essência. Não é se é de uva, se é integral, como houve uma discussão, um debate, irmãos, aí por um canal, também não vou mencionar, senão os irmãos vão querer ver, dos irmãos tratando sobre vinho, suco de uva, enfim, a questão não é essa, a questão é pegar o arrimo, o basilar do que Deus quer. Então ele fala no 21, no 20 de Provérbios 1, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, bebida forte e vinho, é vencido, não é sábio. E Isaías 28, 7c, a última partícula lá embaixo, porque o versículo é grande. Isaías 28, 7, a última parte. São vencidos pelo vinho, não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. Erram na visão, tropeçam no juízo. Sabe com quem Isaías estava falando? Com sacerdotes que se diziam homens de Deus e que enchiam a cara e que tropeçavam no juízo. Com quem ou sobre que Eli confundiu Ana ao estar orando e clamando, como se ela tivesse bebido bebida forte ou vinho e estivesse ali bêbada. E ela falou, não, meu Senhor, eu estou clamando ao meu Deus. Então, queridos, o tropeçar no juiz é o problema. Então, alto lá, qual é a sábia discussão? O que esse pastor colocou para todo o Brasil. Você confiaria? E então ele falou, então o que é que o senhor quer dizer com isso? É que o domínio, quem domina o que bebe, a esse é dado equilíbrio. Irmãos, nem todo crente pode consumir vinho, porque nem todo crente tem o equilíbrio ou a maturidade suficiente. Mas se tiver maturidade, se tiver equilíbrio, ele não peca. Ele não peca. E, obviamente, não se deixará dominar. Não errará na visão, não falará besteira, porque saberá se conter, saberá manter a sanidade, o equilíbrio. Quantos estão entendendo? Ótimo, glórias ao Senhor. Com Deus é bom e é maravilhoso, queridos. Por quê? Porque Ele é um Deus de equilíbrio, Ele é um Deus de sabedoria, Ele é um Deus de ajuste, Ele é um Deus de comunhão. Se eu amo minha mulher, eu vou ter que amar a mãe dela, as pessoas que ela quer bem, a irmã dela, o irmão dela, as irmãs dela, as quais me respeitam muito, tanto quanto eu a elas. Eu vou ter que ter amor por tudo aquilo que ela tem amor. A isso dá-se o nome de empatia. É você assumir e ver na vida do seu cônjuge
algumas coisas que até podem, a princípio, não te agradarem, mas que pela convivência, pelo diálogo, vão se aprumando, vão se fazendo ajustadas. Então, a empatia é isso, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriu. E não podemos dizer que alguém que está num convívio conjugal e que posterga, que delega, que relega os conhecimentos, os sentimentos, as preferências do marido e da mulher ao segundo plano, porque não serão mais um casal, serão adversários, serão inimigos. O que Deus quer? Ajustar, que a comunhão seja maravilhosa, que a comunhão seja justa. Existe um livro na Bíblia, estou no tempo, estou dentro, né, irmão? Estou dentro. Chamado Cânticos ou Cantares de Salomão, que ele revela dois ângulos, um ângulo dúbio. Primeiro, o relacionamento de Cristo com a igreja e do marido com a mulher. Então, a aplicabilidade dos livros de Cantares, eu aconselho, e sempre aconselhei aos casais pelos quais eu tive a honra de passar, dando instruções, de que eles lessem Cantares de pouquinho, aos poucos, e entendessem o que liam. É maravilhoso, é uma lição de vida para todos nós. Revela Cristo e a mulher no campo das delícias da intimidade conjugal, da empatia conjugal, e a relação de Cristo com a igreja, do cunho sacerdotal com a igreja. E é um provérbio em Cantares, muito lindo, Cantares 8, de 13 a 14. Aí depois você, casal, esposa, faça um estudo nesses dois versículos e saberás e saberemos que são muito fáceis. O esposo diz em Cantares 8, 13 a 14. Cantares 8, de 13 a 14. O esposo diz: ó tu que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois também ouvi-la. Aí a esposa responde: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Que coisa linda! Ele a dignifica, ele a exalta, ele a coloca como esposa num momento de alegria, de que quer ouvir sua voz, e ela vindo aquela doçura, aquele convite peculiar do marido, ela como esposa diz: vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, rapidez, velocidade, ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Sabe o que ela está dizendo? Salta sobre mim, né? Delicia-te com meus aromas, come deles para que vivas. E a mulher, ela não deixa para depois, né, irmão? Vem depressa. Não é para amanhã, não é para depois da manhã. É no momento da ênfase. Nessa noite, eu quero dizer que esse estudo não está nem na sua ou no seu preâmbulo. Ele é só uma base para que entendamos que a empatia faz com que estejamos inseridos numa só carne. Mulher que nos ouve pela internet, submeter na Bíblia não é escravizar-se. Submissão na palavra é vitória. É o ato de você se ser, ou se tornar, desculpe-se, ser. Isso é um atropelo. É o ato de você se tornar governadora, auxiliadora, idônea, tanto quanto o seu marido. É o ato de aprender com ele. É o ato de experimentar com ele as delícias de ser um governador. Nessa noite, eu creio que ficou de bom tamanho. Eu tinha 4 pontos para colocar além da circuncisão, além do vinho, mas deixo 2 para depois, para um momento mais específico. Nessa noite eu pergunto: quantos foram abençoados até agora? Quantos usufruíram ou quantos pegaram para a sua vida alguns desses ensinamentos? Quantos pegaram todos? Amém. Quantos podem aplaudir o rei? Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estarmos reunidos
com amados de Deus, com amados que conhecem a tua palavra, com amados que estão aqui prontos para receberem, para absorverem os teus valores, os teus ensinamentos. E se porventura, Pai, pela internet ou mesmo aqui, alguém que não tinha essa afinidade, passe a ter, passe a entender que em Deus e em Cristo somos mais que vencedores. E que o casamento é uma dádiva, é uma bênção. O matrimônio é abençoado e é algo glorioso para nos manter vívidos, firmes, fortes, em nome de Jesus. Amém. Igreja amada, vamos louvar? Vamos aplaudir de novo.